a doutrina católica e como o pensamento da igreja ele é imutável, e como a missa deve ter ideias, ter princípios e ter uma doutrina imutável, é importante que a língua também seja imutável. Assim ela pode ser uma espécie de intérprete da doutrina de sempre. A doutrina não muda, a linguagem não muda, a doutrina não muda. As palavras da consagração vão exprimir claramente o que é a consagração em latim. Na medida que as palavras vão mudando, se geram imprecisões. Então, por isso que é importante na missa se utilizar uma língua morta, uma língua imutável, porque ele vai impedir a evolução da língua, que é inevitável, e ele vai permitir uma precisão de conceitos. Segundo, a língua não vulgar. Então, na missa nós vamos dar para Deus aquilo que tem de melhor, né? Já dizia o Abade Suger, então, depois, porque ela é a língua universal, né? A missa, ela é para todos os povos, em todos os lugares, em todos os tempos. Então, ela tem que ser a mesma missa. Isso vai dar uma unidade para a igreja. Na missa antiga, isso é muito bom. Se eu assisto missa em São Paulo, se eu vou em Roma, se eu vou em Portugal, se eu vou em Paris, se eu vou nos Estados Unidos, se eu vou na América Latina, é a mesma missa, a mesma língua. Então fica muito claro para mim que é a mesma entidade. Se em cada lugar a missa é rezada de um jeito diferente, a missa que é o centro da igreja, a ideia que acaba ficando na cabeça das pessoas é que dependendo do lugar e da situação, a igreja vai se adaptando. A ponto de algumas vezes a missa de um lugar não ter nada a ver com a missa de outro. E hoje em dia já se pergunta, quando fala, eu defendo a missa nova. Pode se perguntar, mas você defende a missa nova de que lugar? Porque se a gente for em 2 bairros da cidade aqui de São Paulo, nós vamos assistir 2 missas diferentes. E talvez no mesmo bairro, 2 igrejas, nós vamos ter 2 missas diferentes, tá? Mas também o Concílio de Trento vai fazer uma condenação muito forte para aqueles que não aceitam o latim. Diz o concílio, se alguém disser que o rito da Igreja Romana, pelo qual parte do cânon e as palavras da consagração se pronunciam em voz baixa, deve ser condenado. Então, aqueles que dizem que a consagração não devia ser feita em voz baixa, ou que somente deve celebrar-se a missa em língua vulgar, seja excomungado. Então, aquele que disser que a missa deve ser celebrada só em rito vulgar, está excomungado pelo Concílio de Trento. Daí se vê a gravidade de querer fazer a missa em rito vulgar e a importância de se fazer a missa em latim. E o próprio Concílio Vaticano II vai dizer